boa noite. Muito boa noite, é sempre Obrigado um prazer por estar estar aqui. cá. Igualmente, começando pelo rescaldo das eleições francesas, os resultados que assistimos, não só Hollande a assumir a dianteira, mas sobretudo as subidas fortes dos extremos políticos, mostram que há um descontentamento forte com toda a austeridade que está a ser seguida pela Europa fora. Isso é verdade. E esse é realmente um dos aspectos preocupantes, porque sempre que há um certo descontentamento com a situação económica, os extremos tendem, de facto, a ver o seu peso político e também a expressão eleitoral aumentada. E isso, para quem é democrata, evidentemente, é sempre negativo, é sempre nocivo, porque nós pretendemos sempre uma estabilidade, que haja estabilidade nos regimes democráticos. Agora, eu penso que se nós fizermos uma interpretação dos resultados, se à partida dir-se-ia que a direita se o vencedora, se considerássemos realmente também a direita mais radical, não é? Se juntássemos a direita mais radical aos votos também no Sarkozy e a uma parte substancial do Bayrou, teríamos realmente uma maioria direta. Só que a direita radical não vai... Não se podem fazer as contas assim. Não vai votar no Sarkozy. Uma grande parte não vai votar no Sarkozy. O que é realista, se nós fizermos uma análise realmente, enfim, mais aprofundada, é contarmos com cerca de um quarto dos votos da Marine Le Pen, uma transferência de um quarto desses votos para o Sarkozy. Não muito mais do que isso. O que significa 5%, no máximo 7, 8% dos 20% irão realmente para o Sarkozy. Ora bem, o que significa que juntando 26% com mais 6 ou 7% dá 32, 33%, depois se juntarmos mais uns 6% do Bayrou, porque não vai ser a totalidade, mas 6, 7%, vamos ter entre os 38, os 39 e os 40% para o Sarkozy à segunda volta. Enquanto que o Hollande tem 29% mais 11, que são, aí os 11 é transferência direta, dá logo 40%, e depois mais uns pozinhos, porque vai haver 1 ou 2% da direita radical que vão votar nele, só para, enfim, serem desagradáveis. Muitos desses votos são mesmo de só para serem desagradáveis. E depois já há uns 3 ou 4% do Bayrou. Portanto, vai ser, do meu ponto de vista, da minha interpretação, vai ser à volta de 40 a 45. 40 a 45. Portanto, 40%, 40 a 45, quero dizer, 40% para medidas desta maneira para o Sarkozy, 45% para o Hollande, que depois, se nós realmente pusermos de parte as abstenções, vai dar qualquer coisa como 53% a 55% para o Hollande e, digamos, qualquer coisa como 47% a 45% para o Sarkozy. Portanto, uma vitória entre 7 a 10%, entre 7 pontos a 10 pontos percentuais para o Hollande. Isto é a minha previsão, com base nesta... E é o que dizem as sondagens. Mas isto é explicado desta maneira. Agora, o que não deixa de ser significativo é haver realmente uma direita radical que está um bocado fora do sistema e que não faz realmente transferência de votos automaticamente, porque mesmo, para a direita moderada. Porque mesmo, por exemplo, o Partido Comunista, que, enfim, agora falando... Transpondo para a realidade nacional. Para a realidade. O Partido Comunista também era e é um partido antissistema, como toda a gente sabe, não é? Quer dizer, portanto... abomina a democracia representativa. Acho que enfim, não tem consideração nenhuma realmente pelas instituições existentes da democracia representativa, como é de conhecimento geral. Mas adapta-se às realidades e, portanto, por uma questão de análise da correlação de forças, enfim, procura integrar-se realmente na vida democrática. E mesmo no tempo do Dr. Mário Soares, em que o Dr. Álvaro Cunhal realmente abominava também o Dr. Mário Soares e dizia sempre que jamais votaria no Dr. Mário Soares, em qualquer cidade, acabou por votar. E foi uma transferência automática. Não deve ter havido um comunista que não tivesse votado. Quer dizer, portanto, aí a esquerda antissistema realmente adapta-se às circunstâncias aqui em Portugal. E, portanto, quando é preciso votar, o Partido Socialista vota. Como se vê. Ali, curiosamente, isso não acontece, que é realmente algo muito original, realmente, e que vai ser muito problemático para o Sarkozy. Mas isso também cria um outro problema. É que se o Hollande ganhar, como eu espero que ganhe, ele vai ter problemas depois nas legislativas, porque não é líquido que haja uma maioria de esquerda. E isso pode criar alguns problemas em termos de governação. Para nós, realmente, Portugal, se me perguntarem, enfim, eu acho que realmente é melhor a vitória do Hollande do que a vitória do Sarkozy. Porque o Sarkozy já se viu como é que é. Realmente, enfim, já não podemos ter muitas dúvidas e muitas ilusões. Pronto, é um bocado seguidista em relação à Sra. Merkel. E não é capaz de tentar fazer a Sra. Merkel inverter as suas posições
em relação à Europa. Mas, pode ser que o nosso amigo Hollande tenha alguma influência benéfica, enfim, e consiga levar a senhora Merkel, enfim, a ter posições de maior abertura em relação àquilo que deve ser o papel do Banco Central Europeu, em relação aos eurobonds, em relação realmente ao reforço do orçamento comunitário, etc. Aquilo que temos sempre defendido. Embora haja aqui um problema muito engraçado, que eu não quero, que é o seguinte: os fascistas também é melhor não ter muitas ilusões com eles não são propriamente federalistas. Ali o único que é genuinamente federalista, eu estou a dizer isto, apesar de realmente ser para o Hollande e ser da área do Partido Socialista, mas sou realista. O único é o Bayrou, coitadinho, quer dizer que tem 9 ou 10% e que é o único que acredita mesmo no federalismo. Porque o Sarkozy já se viu, é um federalismo muito mitigado. O Hollande realmente é mais federalista do que o Sarkozy, mas não é realmente defensor genuíno, digamos assim, de um grande reforço das instituições supranacionais. Portanto, e os franceses já se viu no referendo que houve no tempo do Giscard d'Estaing, quando foi o projeto realmente de Constituição Europeia, eles rejeitaram realmente o projeto de Constituição Europeia. Portanto, é melhor também não termos muitas ilusões. E isto pode ser um bocado problemático, porque os franceses, num primeiro momento, podem até passar a assumir posições mais positivas para os pequenos países, como é o caso de Portugal, mas depois são capazes também de fazer um travão, realmente, ao processo de federalização da Europa. E do lado da Alemanha, nós temos realmente ali também um problema grave, é que apesar dos sociais-democratas serem realmente mais favoráveis às teses federalistas, em relação a certas questões, como, por exemplo, a questão do déficit orçamental, eles têm uma posição que, de alguma forma, se traduziu naquilo que está aprovado na Constituição. Quer dizer, digamos, o limite ao déficit orçamental, incluindo a Constituição, hoje em dia já não é um problema para os alemães. Quer dizer, houve um grande consenso, generalizado. Portanto, eu também gostava que nós... eu quero ser otimista, eu acredito que a vitória do Hollande possa ser positiva para nós e que possa haver um princípio de inversão das políticas na Europa, mas daí a depois acharmos que estão todos os problemas resolvidos no que respeita à caminhada para uma certa federalização, ainda vai uma longa distância. José Poças Esteves, mas... Vou acrescentar 2 ou 3 pontos aos comentários do Dono. Eu não tenho tantas certezas como ele, vês que é um homem habituado a fazer previsões. eu não tenho tantas certezas, embora não discorde basicamente da análise que fez. Eu só metia 2 pontos que são importantes. Um talvez a favor do Hollande e outro contra o Hollande. Contra o Hollande, começando por aí, é talvez o facto de que em momentos de instabilidade, em momentos de crise, há uma tendência para as populações, quando votam, manterem, apesar de não gostarem muito, manterem a pessoa que está. Aquilo que conhecem. Pronto. E o Hollande ainda não conseguiu mostrar, na minha opinião, que tem um projeto muito claro para a Europa. É verdade, parece que tem condições para bater o pé de uma forma mais forte à Sra. Merkel, portanto, aquele de pendurar, se me permite o termo, do Presidente Sarkozy nas costas da Sra. Merkel e, no fundo, alinhar e suportar a política da Sra. Merkel para a Europa, parece que com a Holanda isso não vai acontecer. Embora também não saiba se ele tem um projeto muito concreto para a Europa. Nomeadamente, ele é federalista, ele acredita na nova governação económica. É com que nível? É mais, mas com que nível e com que força é que ele consegue impor isso? Pois, agora, o que é verdade é que o fator Hollande vem criar alguma instabilidade. Não quer dizer que seja má, pode ser uma instabilidade para o lado positivo, se de facto ele conseguir ter força dentro da própria França para se impor às posições da Sra. Merkel. E por aí pode ser positivo. E avançarmos mais rapidamente naquilo que tem que ser feito. Já temos, ao nível da Europa já temos dito repetidas vezes. Que temos que avançar por esse lado, pode ser que isso ajude pode ser uma a avançar. mudança. Pode ser uma boa ajuda. Agora, vai criar, durante este período, alguma instabilidade e é preciso que ele rapidamente clarifique as posições contra a Europa. Que ele não cometa e isso ainda não está muito claro. É preciso também que ele não cometa os erros do Jospin no que respeita à política interna, porque realmente questões como, por exemplo, a idade de reforma, questões como, por exemplo, os gastos públicos e o controle dos gastos públicos são questões realmente vitais e ele não pode enverdar realmente por uma política despesista. Realmente. Eu penso que ele não o fará, porque terá o bom senso de não o fazer, mas, enfim, claro, no discurso político até agora isso ainda não está suficientemente claro. Espero que ele não tenha essa tentação. Agora é discurso de eleições, vamos ver depois na prática. Por isso, espero que ele não tenha essa eleições tentação. É uma coisa, na prática vai ser outra, e há aqui ainda um grande nível de incerteza. E incerteza cria instabilidade, e instabilidade não ajuda nada. Mas agora, por toda a Europa, não vamos ter um ciclo político em que
quem vai ser premiado vai ser precisamente quem falar contra a austeridade. Ainda na Holanda, hoje também vimos uma crise estalar precisamente pela dificuldade em fazer passar mais medidas de austeridade e de controle do déficit. A nova onda é essa, claramente. Portanto, a nova onda vem também do lado dos Estados Unidos, do lado do Fundo Monetário Internacional, etc. E parece que eles ouvem estas conversas à segunda-feira à tarde a dizer que, de facto, a austeridade não é suficiente. Que preciso está-se a também chegar a um limite passar para o lado... em termos de adoção de medidas de Começa-se a austeridade. perceber que a austeridade não é a solução e, portanto, que é parte da solução, mas não é a solução. E, portanto, tem que se entrar, de facto, em medidas de crescimento económico. Aliás, o que está a passar é isso. Não há crescimento económico, não há emprego, os déficits, em vez de melhorarem, pioram e, portanto, cria-se um ciclo negro que tem que ser ultrapassado. E, obviamente, que... E a austeridade já tem custado lugar a uma série de políticos europeus. Muita gente, também é verdade que a austeridade tem que ser feita, e não há dúvidas nenhumas. As sociedades desenvolvidas, nomeadamente a Europa, têm que resolver um conjunto de imparidades sociais que têm incorporadas dentro da sua própria economia, da sua própria sociedade, vai ter que as resolver. E não resolve com despesismo para o lado da segurança social. Vai ter que mudar os modelos sociais, nomeadamente de copagamentos, de reduzir algumas despesas ao nível da educação. Quando digo reduzir despesas, é com participar em despesas, ou pelo menos o Estado reduzir a sua parte, porque não tem receita para pagar, ao nível da saúde, ao nível da educação, sobretudo ao nível da segurança social, e por aí é preciso repensar, continuar a mudar modelos. O Estado, a própria concepção de Estado de Previdência, em muitos aspectos, tem que ser realmente repensada. Embora, é insustentável, claramente toda a gente já com bom percebeu. senso, e evitando rupturas graves e crises sociais agudas, mas realmente tem que ser repensada. Mas ainda restará algum tipo de Estado de Previdência depois de toda esta crise? Eu espero que reste algum Estado de Previdência, porque, como já discutimos aqui várias vezes, realmente o problema do Estado de Previdência tem que ver com o facto de a produtividade crescer suficientemente ou não para aguentar o Estado de Previdência. Porque se a produtividade aumentar mais do que a taxa de decréscimo, digamos assim, do nível de emprego na população total, então realmente não há problemas de financiamento. Quer dizer, portanto, se realmente o nível de emprego, não é, o rácio nível de emprego população total passar de 60% para 30% da população total, mas a produtividade triplicar, não há problema. Quer dizer, continua a ser financiável o Estado de Previdência. O problema é quando realmente a produtividade não cresce suficientemente, que é o nosso caso, infelizmente. Mas aí temos que ser, por exemplo, fala-se muito agora da questão do plafonamento. Eu acho que a longo prazo tem que haver algum plafonamento realmente no que respeita ao sistema de repartição. E o sistema tem que ser visto de repartição, de capitalização, realmente. E, portanto, tem que haver uma componente privada. Isso parece-me evidente. Agora, a maneira como se faz a transição é que é muito importante, porque, evidentemente, nós explicarmos realmente a um desgraçado que já tem 56 anos, que vai ser plafonado a sua reforma, quando ele já descontou ao longo de não sei quantos, ao longo de 30 e tal anos, a contar com uma reforma de X, e vai dizer, olha, não vai ser um quinto disso. É realmente desagradável. Mas uma coisa já podia ter sido feita há muito tempo, era começar realmente pelos novos empregos. Quer dizer, esta ideia que já existe há 15 anos, se tivesse começado a ser implementada há 15 anos, eu lembro que já no engenheiro António Guterres falava do plafondamento da segurança, se nessa altura já se tivesse começado a fazer, hoje em dia, já uma parte do problema tinha sido resolvido, porque realmente em relação aos que entraram de novo no mercado de trabalho, tinha-se começado logo a adotar esse sistema, não é? E, portanto, já era uma percentagem relativamente significativa, digamos assim, do mercado de trabalho que estava realmente nesse sistema. Mas não, vai-se sempre adiante, e esse é que é realmente o grande problema de fundo. O Estado Social tem que ser mudado, portanto, é preciso um novo contrato social dentro dos diferentes classes sociais, e a economia, porque o problema resultou a falta de receita para alimentar o Estado Social. E a economia tem que seguir. E as sociedades desenvolvidas chegaram a um ponto de estagnação no crescimento. Portanto, aí há uma reviravolta. Um reajustamento grande tem que ser feito e esse ainda não está a ser feito. E o ponto crucial, a coluna vertebral da solução passa, de facto, voltamos sempre ao mesmo ponto, pelo lado do crescimento da economia. E as sociedades desenvolvidas ainda não encontraram esse caminho para o crescimento. E por falar nem a nível da Europa, nem a nível dos Estados Unidos. Em falta de receita, tivemos na sexta-feira os dados da execução orçamental deste primeiro trimestre, mais uma vez a receita a cair e, sobretudo, a receita fiscal a cair quase 6%. Exatamente, aí temos o resultado das políticas de
austeridade que são necessariamente de recessão, uma redução da economia, uma redução da receita fiscal, mas essa era de esperar. É preciso dar a volta e crescer, voltamos. A coluna vertebral passa por aí. Mas estes o mais são números que preocupante é que o mostram outro que lado... já não há possibilidade de se atuar mais por esta via do aumento dos impostos. Isto já são sinais de que não vale a pena estar a subir Aliás, mais. a continuar assim vai piorar. Pois, poder pode-se, Agora, mas não enquanto é, não houver, é preciso tomar não é medidas aconselhável. anteriores a fazer crescer a economia, fazer a crescer a riqueza nacional, para poder haver mais impostos. O problema está exatamente aí. É que fizemos, e ainda estamos no processo, de fazer encolher a economia, por razões de austeridade, e não temos sintomas, e aqui é a grande crítica à situação atual e à política governamental, não há sintomas de resolver o problema do crescimento e do emprego. Aliás, toda a discordância que existe a nível europeu é por aí, e cá também, nomeadamente a situação hoje em dia, por exemplo, a nível dos parceiros sociais. Vemos os trabalhadores descontentes e vemos os patrões também descontentes e apontam sempre para o mesmo ponto. Não há medidas governamentais para o crescimento. Ainda hoje, João Proença esteve a bater nessa tecla. Exatamente. Eu, de acordo com as informações que me têm chegado... E o patronato também. O patronato também, exatamente. De acordo com as informações que me têm chegado, porque evidentemente tem que se lhe diga, porque eu não sou membro do governo, nem estou no governo, portanto não tenho todas as informações, mas aquilo que parece é que provavelmente nós chegamos a finais de maio e os dados vão apontar para um déficit orçamental. É preciso ver a diferença em termos de despesas, é grande, é cerca de quase 15%, realmente entre aquilo que seria, de facto, a redução da despesa desejável e aquilo que tem sido o aumento da despesa. Vamos realmente para valores... E realmente no lado das receitas o diferencial é de 8% ou qualquer coisa, entre aquilo que seria realmente o aumento das receitas fiscais e aquilo que tem sido a diminuição. Se considerarmos o efeito da diminuição. Ora bem, portanto, eu estou convencido que chegamos a finais de maio e vai apontar para um déficit de 6,5%, qualquer coisa assim, se nada se fizer, não é? Quer dizer, se nada for feito, não é? O tipo de cálculo o Dr. Vítor Constâncio gostava de fazer uns tempos atrás, quando era, se nada for feito, não é? E se até disparimos, mantendo-se o resto constante e tal, realmente a manter-se a atual tendência, realmente nós vamos ter no final do ano um déficit de 6,5%, 7%. Ora bem, e há duas posições que o Governo pode assumir. Enfim, na minha modestíssima opinião. Uma, eu já falamos sobre isso anteriormente aqui, é fuga para diante, dizer, olha, nós vamos continuar a respeitar os 4,5% e agora um imposto extraordinário. O imposto extraordinário que é o 13º mês no setor privado. Bem, para mim é um erro tremendo, porque realmente os resultados não vão ser brilhantes e não é isso que vai resolver o problema realmente do déficit orçamental. Mas enfim, mas é uma via. E não assume desde já que é necessário fazer a renegociação com a Troika. Compra mais uns meses. Compra mais uns meses. Até setembro. Em setembro, então, é inexorável. Ora bem, outra posição que eu acho que é mais realista, sobretudo se ganhar o Hollande, porque aí eu acho que há condições a nível internacional para pressionar no sentido de uma negociação imediata, é realmente dizer nós temos que renunciar ao acordo, realmente, e vamos escalonar e vamos para qualquer coisa de 5,2%, 5,3%, 5%, à volta, pouco mais, um pouco acima dos 5% para este ano e 4,5% para o próximo ano e depois a seguir é que iríamos para os 3%. E reforçar realmente um montante realmente da assistência para 110 ou 120 mil milhões de euros. Esse também é um aspecto. Tentar realmente também reduzir para 3% a taxa de juros e depois eu acho que nesse montante devia incluir montantes que são indispensáveis para os chamados fundos para a internacionalização para a economia portuguesa. Eu acho que isso também devia ser feito. E depois é a questão realmente da negociação das parcerias público-privadas e realmente a questão da recapitalização da banca, que já há muito tempo está para ser feita. Tudo isso depois tem que ser levado por diante. Mas este é que esta é a situação dilemática com a qual, do meu ponto de vista, o Governo neste momento está confrontado. Ele tem que fazer ou uma coisa ou outra a curtíssimo prazo. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, mas isso ele vai ter que definir a estratégia em junho, provavelmente. Mais tardar em junho, num sentido ou no outro. Na minha modesta opinião, evidentemente. Não é? E nós cá estaremos para comentar essas decisões. António Rebelo de Sousa, José Poços Esteves, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.